Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um subsídio teológico das lições bíblicas CPAD. E hoje estaremos comentando a parte B, ou a segunda parte, da lição de número 7, que tem sobre tema dízimos e oferta. No primeiro vídeo, nós comentamos sobre a origem do dízimo, o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó, o dízimo de Moisés. Falamos sobre um pouco do dízimo no Antigo Testamento. Hoje, o intuito desta aula, dessa videoaula, é comentarmos sobre o dízimo no Novo Testamento. Não foi possível fazer um vídeo só. Porém, o que eu quero deixar bem claro é que, no ponto de vista bíblico, teológico, nós encontramos esses 4 tipos de contribuições na Bíblia Sagrada. Primeiro começou a contribuição com Abraão, depois a gente vê uma contribuição de Jacó, depois a gente vê a contribuição dada por Moisés, que é onde a gente vê a lei, vem a parte da lei, e depois a gente vê um estilo de contribuição dado por Jesus Cristo. E essa contribuição dada por Jesus Cristo é a contribuição que a igreja deve viver hoje. A igreja deve ser movida pela contribuição dada por Jesus Cristo. E qual contribuição é essa, Tadeu? É a contribuição de Mateus 23, que Jesus cita sobre o dízimo? Não. Aí é a mesma contribuição de Moisés. Aí ainda é o Antigo Testamento. Como assim Antigo Testamento, sendo que está no livro de Mateus? Sim, o que eu quero te dizer é que o Novo Testamento tem a transição, Quando Jesus vem e começa a ensinar, aí ele já começa a deixar o Antigo e começar o Novo Testamento. Porém, a gente sabe que o Novo Testamento se fixa com a morte de Jesus e com a ressurreição de Jesus. E aí forma a igreja de Jesus, e aí entra a aula passada, que nós falamos da igreja local. E todos quanto creram na palavra são enxertados na igreja feita ou originada por Jesus Cristo. Então, nós vivemos na dispensação do Espírito Santo, mas sobre a ordem de Jesus Cristo. E qual é essa contribuição, Tadeu? É a contribuição de Lucas, capítulo 18, versículo 12, que ele cita a parábola do publicano e do fariseu, onde o fariseu diz que dava os dízimos de tudo. Não, aí também é Antigo Testamento. Então, quando Jesus elogia a viúva, em Lucas capítulo 21, versículo 1, quando ele diz que a viúva deu tudo ali no gasofilácio, não, aí também é Antigo Testamento. O gasofilácio, uma caixa, onde guardava os donativos num lugar específico do templo, que era chamado a Casa do Tesouro. Então, João 8, 20, onde ele fala também sobre algumas contribuições. Não. A contribuição da igreja deve ser embasada com o início do livro de Atos. Aí a gente vê Atos capítulo 2, onde a igreja via os necessitados e contribuíam para que não houvesse mais necessitados, que o próximo fosse atendido com igualdade. Isso é as contribuições da igreja, que é onde nós estamos fixados. Então você fala, Tadeu, hoje tem dízimo. Na verdade, não era para se chamar dízimo. Era para se chamar contribuições. Os filhos de Deus, eles contribuem com a obra de Deus, e é devido à necessidade.
Cada um tem a sua necessidade. Cada estado, cada região, cada bairro, cada igreja local, cada ajuntamento de cristão tem a sua necessidade. E os que estão próximos devem sanar essa necessidade. Porque o que a gente vê é que Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso alimento. Deus não precisa da nossa vestimenta. Quem precisa é o ser humano, é o próximo, é a estrutura da obra de Deus. Então a gente vê isso no começo da igreja primitiva, livro de Atos, capítulo 2. A gente vê nas cartas do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 9. A gente vê 1 Coríntios, capítulo 16, 1 e 2. E a gente vê o livro de Filipenses, aonde foi uma igreja que colaborou, uma das igrejas da Macedônia que colaborou com o ministério do apóstolo Paulo. Então, dízimo do Antigo Testamento visava a obra do Antigo Testamento, visava a necessidade dos sacerdotes, a necessidade dos levitas, porque eles não tinham nada. Sacerdote e levita não tinha nada, dependia exclusivamente do povo. 24 horas por dia dependendo do povo. Então tinha esse dízimo para ele. Mas hoje as contribuições devem ser visadas devido à necessidade da obra. Aí a gente vê necessidade do que? O ajuntamento das pessoas precisa de um local para se ajuntar. Igreja, parede, precisa do local. Então, tem que haver contribuições para sanar esse problema. Porque os irmãos não podem ficar dispersos. Então tem que haver uma contribuição para sanar esse problema. Porque os irmãos precisam. Uma outra contribuição é a obra de Deus precisa ser patrocinada. Então tem que haver uma contribuição para que a obra de Deus seja patrocinada. Para que o evangelho seja expandido. E tem que haver uma contribuição para que os povos, tanto local, os cristãos, como os que estão em volta, sejam supridos. Órfãos, viúvas, estrangeiros, necessitados, pobres, de uma maneira geral. Por isso que a assistência social do Antigo Testamento e a assistência social do Novo Testamento são bastante parecidas. Porque Deus, ele se preocupa com o necessitado desde o início. Deus, ele sempre esteve do lado do necessitado. Ele sempre esteve com o seu olhar atento às classes mais carentes, aqueles que estão sendo injustiçados. Deus, ele sempre teve essa visão. Então, dízimo 10%, oferta, contribuição. Então, o Novo Testamento está mais embasado nas ofertas do que nos dízimos. Porque a igreja não pode viver de 10% de contribuição, 10%. Isso não tem lógica, um cristão pegar o seu dinheiro e dar só 10%. Não tem lógica. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou nós sermos voluntários. Jesus ensinou nós sermos desprovidos. Jesus ensinou nós sermos generosos. Jesus nos ensinou nós contribuir com alegria e conforme a necessidade. Jesus nos ensinou a darmos o que nós podemos dar. Isso que Jesus ensinou. Foge de número. Foge de número. Então a igreja está embasada em contribuição. Então como que deve ser um dízimo de uma pessoa que está embasada na contribuição? Primeiro, como já disse, nós fugimos do dízimo e nós contribuímos porque nós somos gratos a Deus. Nós reconhecemos que Deus fez por nós.
Nós reconhecemos que nós não merecemos nada e Deus fez tudo por nós. Então Deus dá fôlego de vida, Deus dá livramento, Deus dá salvação, Deus dá bênção, Deus dá orientação, Deus dá a sua companhia. E nós não somos gratos e nós não merecemos nada disso. E Deus simplesmente nos beneficia. Segundo, nós devemos dar do bruto ou devemos dar do líquido? Aí é uma outra situação de mesquinhez. A pessoa que se preocupa, eu vou contribuir com o bruto ou vou contribuir com o líquido? É uma pessoa mesquinha. É uma pessoa que está embasada em números e está preocupada em dizer com quanto é que eu posso contribuir, qual é o mínimo de oferta que eu posso dar. A pessoa está preocupada com isso, ela não está sendo voluntária, ela não está fazendo com alegria, ela quer contribuir o mínimo possível. Então não tem resposta à altura para uma pessoa que pensa isso. É bruto ou é líquido? Não, a pessoa primeiro tem que ter um coração generoso e contribuir conforme a sua necessidade. Não pode fazer cálculo para contribuir. Tem que ser generoso. E aí fala, e quem não... Porque se eu falar que é bruto e líquido, existe umas outras rendas que foge do bruto e do líquido. Então como que essas pessoas devem contribuir? Por exemplo, quem não trabalha, não tem bruto nem líquido. E aí, então como que tem que contribuir? Como que tem que dar o dízimo? Por isso que é contribuição. A pessoa contribui com aquilo que ela tem, com aquilo que ela possui, com aquilo que está à altura para ela contribuir. Então, Provérbios capítulo 3, que a revista diz, fala, honra ao Senhor. 3, versículo 9 e 10, honra o Senhor com todos os teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas. Assim encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de moço os teus lagares. É lindo esse versículo, mas não tem nada a ver com dízimo. Aí está mais próximo de uma contribuição generosa do que você dar 10%. Ah, Tadeu, mas é primícias. Tá, e você dá primícias, você vai dar os primeiros frutos, as primeiras coisas uma vez só. Sempre que você puder, você contribui com as primeiras coisas para Deus. Então esse negócio de bruto, de líquidos, é coisa de mesquinhez. Pessoa que está preocupada em número. Ah, mas é casa do tesouro, Tadeu. Não tem casa do tesouro. Novo Testamento não tem casa do tesouro. Não tem negócio de casa do tesouro. Casa do tesouro era uma anticâmara do templo, aonde o templo tinha vários compartimentos e a casa do tesouro era um desses compartimentos. A gente vê em 2 Crônicas capítulo 31, Neemias capítulo 10, Daniel capítulo 1, versículo 2 e por aí vai. Neemias capítulo 12, versículo 44. Onde tinha várias anticâmeras no templo. E uma dessas anticâmeras era responsável em guardar os dízimos e oferta. Mas tabernáculo não tem casa do tesouro. A igreja não tem casa do tesouro. A igreja não tem esse negócio de casa do tesouro. Pode ter um lugar específico para guardar os donativos. Para guardar o dinheiro, sim, mas não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Então, esse negócio de bruto e líquido foge da nossa compreensão, assim, humana, teológica. Foge, não tem nada a ver com isso. Porque quem é diarista? Como que é? Ela vai dar o bruto ou líquido? Quem é diarista? Quem é autônomo? Quem ganha comissão? Quem é empresário? Uma pessoa empresário, ela tem um dízimo diferenciado. O dízimo do empresário, ele separa o lucro da empresa, despesa, faz o cálculo ali, e ele vê o que ele pode viver com a sua família e ele contribui com aquilo que ele separou para viver com a sua família. Simples. A pessoa que recebe o FGTS, por exemplo, e aí? A pessoa que recebe os 40% da empresa.
Então, né, não tem negócio de bruto e líquido, né? Não somos fiel a olerite. Nós não estamos falando de olerite aqui. Nós estamos falando de contribuir com a obra de Deus. Uma contribuição por amor. Uma contribuição, um patrocínio para que o evangelho se expande. Uma pessoa que recebe vale alimentação, vale refeição. E aí, como que vai ser o dízimo dessa pessoa? Está chegando para ela. Então ela tem que ser generosa. Vale transporte, que algumas empresas descontam até 6%. Recebe ticket de cinema, recebe ticket de esporte. E aí? Então a pessoa que trabalha, isso depende de empresa para empresa, ela é beneficiada de várias formas. Ela é beneficiada de várias maneiras. Então, a pessoa que, eu peguei R$1.000 na mão. Na verdade, ela não pega R$1.000 na mão. Ela tem vários benefícios que rodeiam ela. Então, ela pega R$1.000 na mão, dá R$100 e fala, eu fiz a minha parte. Não fez a parte coisa nenhuma. Porque se for colocar no papel e você quer dar 10%, você tem que fazer muito mais. Aposentados, por exemplo. Aposentado, ele sempre contribui, sempre é descontado todo mês do seu salário. Aí ele se aposenta, o governo faz um recálculo do seu salário e fala, você vai se aposentar com X. Todo mês devolve uma parte do dinheiro que foi descontado todo mês para ele e coloca alguns dinheiros em cima. Que eu não quero nem fazer esse cálculo porque eu tenho medo de errar. Então, quando ele pega o dinheiro, ele não vai contribuir com aquele dinheiro, mas aquele dinheiro é uma contribuição que ele já fez. Então ele vai fazer o recálculo. Não, eu recebi R$100 agora de aposentadoria, só que R$50 já é o dízimo que eu já tinha dado. Então eu só tenho que fazer dízimo dos outros 50. Isso daí é mesquinhez. Uma pessoa que imposto de renda, retribuição do imposto de renda, recebe a retribuição de imposto de renda, ela dá o dízimo, diz. Por isso que eu falo, irmão, nós não podemos se apegar a números. PLR, participação de lucros ou de resultados de uma empresa. Nós não se apegamos a números. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, Paulo ele fala com os irmãos que ele precisa fazer uma coleta na igreja para suprir os irmãos de Jerusalém. E ele diz, olha, todo domingo eu vou passar aí. Se eu não passar, uma pessoa passa para receber as coletas. E era ali nas igrejas de Corinto, as igrejas da Galileia. Então tem esse negócio de uma vez por mês. Primeiras coisas, todo domingo eu estou indo aí e para ver se eu recebo essa coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém. Então as contribuições do Novo Testamento é embasada na alegria. É embasada na voluntariedade. É embasada na proporcionalidade. Aquele que tem mais, contribui com mais. Aquele que tem menos, contribui com menos. E aquele que não tem, não contribui. Com o objetivo de haver igualdade. Esse é a contribuição do Novo Testamento. Igualdade. Porque o que a gente vê é uma igreja de Jerusalém com dificuldade. Os irmãos de Jerusalém passaram por alguma dificuldade. Depois do ano 35 depois de Cristo, teve diáspora, teve perseguição dos imperadores, teve muitas coisas, e as igrejas ficaram em dificuldades. A gente vê também em Atos capítulo 6, a gente só fala da instituição dos diáconos. Mas a instituição dos diáconos foi devido aos irmãos estarem em necessidades. E foi suprida essa necessidade. Os irmãos estavam apavorados, querendo alimentos. Porque muitos estavam até passando fome. Então a igreja entra com isso. As contribuições dos irmãos que têm são para isso. Por isso que vendiam propriedades, vendiam o que possuíam, para que houvesse igualdade primeiramente entre os irmãos e segundo para com a sociedade. Esse é o plano de Deus, tanto para a igreja
quanto para Israel. Israel era para ser uma nação exemplar, onde os outros povos pudessem se beneficiar através de Israel. Gálatas capítulo 2, versículo 10, a gente vê que as igrejas contribuíam para os pobres. Romanos capítulo 15, versículo 26, as igrejas da Macedônia e da Acaia, elas ofertavam voluntariamente. E independente de qualquer apóstolo ali próximo, elas ofertavam. Não tem esse negócio de obrigação. O Novo Testamento não tem obrigação. Alguns dizem que o dízimo da Europa, os dízimos dos Estados Unidos, isso daí alguns dados que eu ouvi, não tenho muita informação se é verdade ou não. A Europa, por exemplo, alguns falam que as igrejas contribuem com 5%, porque devido à renda do local, ter poucos necessitados, se há pouca necessidade, há pouca contribuição. Ponto. É lógico isso. Não tem por que ficar juntando dinheiro. A igreja não é a casa da moeda, onde tem que ficar juntando dinheiro. Não é banco. A igreja não é banco para ficar juntando dinheiro. O dinheiro, as necessidades aparecem e são supridas. E se não há necessidade, não há necessidade. Se não há necessidade, não precisa haver contribuição. Ponto. Então, alguns irmãos falam que lá os irmãos agem em 5%. E esse 5% consegue suprir a necessidade da obra. Ponto, está resolvido. Alguns falam que as igrejas dos Estados Unidos, eles fazem um check-up anual e vê as quantidades de membros e divide e faz a contribuição anual. Fala, a igreja vai gastar R$100 por ano. Aqui tem 10 famílias, então cada família vai dar R$10, pronto, pro ano todo. E aí supre as necessidades do ano todo na família, mas aí tem um recálculo muito grande. Aí tem que haver uma administração muito grande, tem que ter uma visão muito grande para fazer isso. E a partir do momento que os irmãos vão se convertendo, vão entrando, esse R$100, em vez de ser 10 para cada um, diminui, porque como há mais famílias, há menos contribuição. Aonde há mais pessoas ajudando, há menos contribuição financeira, de ajuda e tantas outras coisas. Então essa é a visão do Novo Testamento. É contribuição voluntária, com alegria e proporcional ao que tem. O interessante é que a gente sempre faz a nossa base do dízimos e oferta com Malaquias 3:10. Como já disse, é um outro contexto. Porém, a gente nunca fala de recompensa. Eu dou o dízimo, o que vai me recompensar? Você pode ver que no Novo Testamento não tem recompensa. Eu dá para me ser recompensado. Não. A nossa recompensa é ver a felicidade do nosso próximo. A nossa recompensa é ver a expansão do reino de Deus. A nossa recompensa é acabar com a desigualdade. Essa é a nossa recompensa. Não tem recompensa de lavoura, de gafanhoto. Não tem nada disso. Então essa é a contribuição do Novo Testamento. Então, me atrasei a minha contribuição. E agora? Vou ter que dar 2 contribuições? Não é Carnê, Casas Bahia. Atrasou? Não deu para você honrar com o seu compromisso? Quando dá para você honrar com o seu compromisso, você honra. Porém, tenha consciência que a obra não pode esperar o seu bel prazer. Por isso que nós somos gratos a Deus e contribuímos generosamente a maneira que Deus nos toca a contribuir. Que Deus possa abençoar os irmãos e que nós sejamos mais generosos para com Deus em nossas contribuições. Que nós venhamos ter a misericórdia, a compaixão, que é se colocar no lugar do próximo. E que nós venhamos se unir para
acabar com a desigualdade e honrar o Senhor com as nossas primícias, dar as primeiras coisas para Deus. E como é que eu dou para Deus? É quando eu invisto na sua obra, é quando eu ajudo o próximo, é quando eu patrocino o reino, é quando me invisto no reino. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus. Amém.